Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nessa segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Link na descrição do canal aqui da ESPN Brasil, dono da bola, e também tem o SBT Esporte Rio. Vamos pro Flamengo porque o Pedro Henrique Torre virou? Foi. O Pedro Henrique Torre vai aparecer aqui no telão também para trazer um pouco mais dos bastidores e do Flamengo se preparando para o retorno às atividades. Pedro. Pois é, Mari, tudo bem? Mais uma vez aí um abraço, um beijo a todos. Flamengo que fica nessa expectativa de retomada já das atividades no calendário, né, brasileiro, oficialmente, disputou o Mundial aí. Então no sábado tem jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro, mas fora de campo que está bem turbulento, como a gente dizia na primeira participação, muita gente torcendo para voltar logo a entrar em campo o Flamengo, porque aquele marasmo assim de ser no período sem jogos permite turbulências como a que vem acontecendo agora atualmente no futebol. A última agora com essa questão da não contratação, a não vinda do irlandês, o Mike Johnston também pode ser assim, alguns chamam de uma maneira, outros de outra. O irlandês de 26 anos, atacante, joga pelo lado esquerdo. O Flamengo tinha encaminhado a contratação dele junto ao West Bromwich da Inglaterra, segunda divisão, na Championship. Mas depois que vazou essa contratação lá pela mídia inglesa, confirmado por todos nós aqui no Brasil, isso causou uma grande insatisfação geral, externa e internamente até. Muita gente ficou chateada, cornetas até chegando ao Luiz Eduardo Batista, ao BAP, o presidente. Então o Flamengo deu passo atrás nessa negociação, um jogador que vinha para o Brasil já nesta semana, o Flamengo recuou. Então, a priori, não vai mais contratar esse atleta que vinha ali para compor o elenco. O Flamengo gostaria de ter um jogador pelo lado esquerdo, ponta do lado esquerdo do campo, né? Então tem muito dessa pressão, fala-se também em veto do departamento médico, mas que pegou mais mesmo essa questão da pressão mesmo. Muita gente achando que o Flamengo tem que investir em nomes maiores para suportar o peso, a pressão no restante da temporada e entregar resultados. O Flamengo ainda tenta o Carrascal, colombiano, que está lá no Dínamo de Moscou, mas os russos fazem aquele jogo duro. Enfim, sabe que o Flamengo recebeu muito dinheiro por agora, com o Gerson, uns 25 milhões de euros à vista, né? Então entrou muito dinheiro, então tem aquele jogo duro, puxa daqui, puxa de lá, mas o Flamengo ainda mantém o otimismo em relação a essa situação. Certo é que a pressão aumenta sobre o departamento de futebol, em especial no José Boto, o diretor de futebol. Vamos acompanhar como é que vai ser aí no desenrolar dos próximos dias, Mari. A contratação, o nome já não agradava, agora desistir da contratação também não agrada, né? Sempre os porquês da história. Esse aqui é o meu Mickey. O Mickey é titular absoluto aqui nos Estados Unidos. O Mickey aqui, mas... Sabe por que eu tô com o Mickey aqui? Porque o Mickey Johnson, jogador irlandês, aconteceu isso com ele, ó. Eu vou jogar pra Gabi. Não estou jogando no chão, a Gabi é a nossa produtora que está aqui, só para fazer uma analogia, tá? Uma referência, ó, o Mickey Johnson, Gabizinha, pegou. O Mickey Johnson aconteceu isso. O Flamengo desistiu, bigode. Fizeram pressão na rede social, o scout trabalhou, o scout fez contato, o scout não sei o quê, e aí depois que foram ver que o rapaz teve uma lesão em 2022 e não pode ser mais contratado. O que está acontecendo, bigode? Essa questão da lesão, para mim, foi mais uma cortina de fumaça, para tirar do foco toda a pressão que a torcida fez nas redes sociais em relação a essa contratação. Eu vejo isso com muita preocupação, viu, GV? Porque muito se fala de profissionalismo, muito se fala de scout, e aí quando o scout tem um nome como esse, avança na negociação, deixa tudo praticamente pronto, a negociação vaza, e aí por conta da torcida ter reagido negativamente, o Flamengo vai e se desfaz dessa negociação. Cadê a certeza? Cadê o lado do scout de dizer que não, esse cara tem características que vão encaixar com o nosso estilo de jogo? Então me preocupa um pouco, até mesmo em relação a essa movimentação do Flamengo no mercado. O Flamengo só trouxe o Juninho, agora falou-se de Mike.
E aí? Não vai vir nenhum cara grande, não vai chegar ninguém para chegar e jogar? Como é que vai ser feito isso? Algumas coisas que eu ainda tenho uma interrogação na cabeça. Eu vejo com preocupação e vejo com uma certa decepção também. Porque é exatamente por isso. A gente tem 1 minuto e meio, eu preciso ouvir o Fernandão. Cadê, Fernandão? E cadê o profissionalismo, a coisa do scout? Pega os caras assim, rasga o trabalho dos caras por conta de pressão da torcida. Não tô falando que o cara é bom ou ruim, tá? Só tô falando da situação. GV, 2 pontos interessantes nisso. Primeiro, é que quando é pedido uma posição para o scout, é determinado uma falta, né, uma lacuna no elenco, o scout ele te dá de 3 a 4 opções. Não sabemos qual opção foi o Mickey, né? Não sabemos que opção ele foi dentre essas 4. É um ponto interessante. E outra, e o Flamengo precisa de jogadores para mais posições também. Gerson acabou de sair, Cebolinha e Michael não vem tendo um ano interessante, Pedro precisa de um jogador de outra característica para jogar perto dele ali. Enfim, GV, esperamos que eles entrem no acordo e resolvam esse problema o mais rápido possível. Vem aqui pro tio GV. Volta aqui pro tio GV. Filma eu. Alô, Band, filma eu. Aí, ó. O Mickey tá aqui. Esse aqui não vai sair daqui, não. Agora vamos pra geral que eu quero fechar com parabéns. Do interesse do Flamengo com Mickey. O que é isso, Venê? Fernando, Flamengo... Parou. Não é esse Mickey, não, Venê. É esse Mickey aqui? Não, poderia ser. Talvez eu acho que iria adiantar mais no time do Flamengo que o outro Mickey, que é irlandês. Esse é fofinho, ó, do único rato que eu gosto. Pelo menos ia encantar, né? Exatamente, ia trazer alegria pra gente. Mas, ó, Fernanda Maia, que final de semana movimentado no Flamengo. Tá na tela. Vamos lá. De sexta pra hoje, muita coisa aconteceu. O Flamengo, eu vou resumir, tá? Porque eu sei que a gente precisa falar rápido. Eu vou resumir. O Flamengo encaminhou a contratação desse jogador no sábado. Um jogador irlandês, Mickey Johnston. Eu ia chamá-lo de MJ para facilitar a vida do torcedor rubro-negro. Tava tudo certo, encaminhado, passagem comprada, ele ia chegar ao Rio de Janeiro amanhã, terça-feira, para poder se apresentar e assinar o contrato válido por 4 anos. O Flamengo ia pagar 35 milhões de reais por esse jogador. Beleza, reais, tudo certo. Né? Exatamente. Ontem eu fui dormir por volta de 9h30 da noite. Cedo, né? Dorme cedo, Leandré. Eu consegui dormir cedo. Quando eu acordo hoje, o jogador não está mais contratado. O Flamengo desistiu da contratação. E aí eu vou trazer o que eu tenho de informação. Sim. Eu nem preciso mostrar print, né? Não, Vamos lá. Não precisa, não. A informação que eu tenho é o seguinte: o departamento médico analisou os exames do jogador enviados pelo clube dele ao Flamengo. E o departamento médico sugeriu, tá? A palavra é sugeriu, não foi contra, apenas sugeriu que o jogador não fosse contratado pelo histórico de lesões, operação no joelho, problema na costela, e eles entenderam que esse jogador poderia entregar por ano 1.800 minutos. O que na concepção do BAP, presidente do Flamengo, foi o BAP que mandou parar com tudo, não contratar mais o jogador. Na concepção do BAP, em reunião com o departamento médico, esse jogador, para compor elenco, seria um custo muito alto e ele não iria entregar o que o Flamengo hoje deseja. O José Boto, que era o responsável pela contratação, foi pego de surpresa. Ele queria a contratação, não gostou da contratação não ser feita mais, até porque ele já tinha encaminhado tudo, já estava tudo encaminhado. Então, o Flamengo desistiu da contratação desse jogador após o BAP, presidente do clube, vetar a chegada desse atleta, e isso que aconteceu. O jogador que estava com passagem comprada não vem mais ao Rio de Janeiro. E quando cancela, André, a milha conta ou não conta? Não, cancela a milha também, Pedrosa. Mas aceita a água, tá? Agora, se você me perguntar o que eu acho, a repercussão negativa talvez tenha pesado na decisão do presidente. Você acha que foi mais do que uma lesãozinha, uns minutinhos? Isso seria leviano da minha parte, mas eu acho que a repercussão negativa também ajudou. Pesou, né? Não é legal. Talvez se não tivesse, ele poderia pensar, vamos arriscar, uma coisa assim, né? E seria, de fato, um risco muito alto. A pergunta que eu faço é, igual esse jogador que estava na segunda divisão da Inglaterra, não tem na categoria de base do Flamengo? Tem 50 não no tem Brasil. na Série A do futebol brasileiro? Não tem na Série B do futebol brasileiro? O Pedrosa falou que tem 50, mas falar em 50 litros de água que tu vai beber. Que amanhã tem infusão de novo, Cris também. Bebe água, Cris. Bebe água, a caixa d'água do Venê. Não sai daí que a gente volta. Vai beber água, meu povo. Zé Boto. Mas ele rapidamente, quando viu que não ia poder contratar mais o Mickey Mouse irlandês, ele rapidamente soltou a notícia do argentino campeão do mundo, do Rodrigo De Paul, que seria um novo Mancuso no Flamengo. Ele soltou essa notícia, tá? Justamente para apagar. Justamente para apagar o incêndio.
Paul é o cara do Flamengo, olha só. O jornalista Júlio Miguel Neto, que é muito bem informado no que diz respeito às questões de mercado da bola do Flamengo, trouxe essa informação bombástica na madrugada desta segunda-feira, né? E claro que a gente vai desenvolver o assunto sobre o Rodrigo De Paul, um jogador que custou ao Atlético de Madrid em 2021 35 milhões de euros. O cara é bom, o cara é raçudo, o cara foi campeão do mundo com a seleção da Argentina como titular na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então a gente vai falar mais neste vídeo sobre esse atleta que, se vier, vai ser um golaço. Repetido e dando crédito aqui, informação exclusiva do companheiro Júlio Miguel Neto. Roda a vinheta. A gente tem de repercutir, claro, essa informação dada pelo companheiro Júlio Miguel Neto sobre o Rodrigo De Paul, né? Que o Flamengo fez uma oferta para o Atlético de Madrid para trazer o jogador, revelado pelo Racing Clube da Argentina, com passagens pelo Valência e pela Udinese, jogador destro de 31 anos de idade. Gente, se você não conhece o De Paul, eu posso falar com absoluta segurança para você, é um jogadoraço, um baita jogador de bola, que atua no meio de campo, mais pelo lado direito, inclusive é bom na bola parada também. É uma posição em que o Gerson mais ou menos atuava, só que é um jogador muito mais combativo do que o Gerson. Jogador muito bom de bola, trata a bola muito bem, mas é muito raçudo. Cara, se o De Paul viesse pro Flamengo, ia haver um encaixe ali absurdo. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Seria uma contratação fenomenal. Fenomenal, assim. Tem muito pouco o que falar negativamente sobre o Rodrigo De Paul, cara. Jogador fenomenal. Jogador que, como eu disse, atua pelo lado direito no meio de campo, é muito combativo, pode jogar como volante também, numa dupla, embora não seja essa a função principal dele, né? Ele é um cara, como eu disse, que joga ali mais pela faixa do lado direito do campo, bate bem falta, bate bem escanteio, ele bate os escanteios no Atlético de Madrid pelo lado direito também, ele está adaptado a jogar numa linha de 4 defensiva. Hoje é uma equipe que atua com linha de 4 defensiva, por muito tempo jogou com uma linha de 3, então é um jogador que está perfeitamente adaptado ao esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. Tá? Então, assim, seria uma senhora contratação. Senhora contratação. Evidentemente não seria barato. O Flamengo teria de abrir os cofres para trazer o Rodrigo De Paul, mas aí sim seria uma contratação excepcional. Aquela contratação para ter Aeroflá. Pode confiar que o Rodrigo De Paul é um baita jogador. A gente vai atualizando o noticiário também do Flamengo nesta segunda-feira e felizmente, até uma informação trazida pelo Caê Mota, né? Muito bom repórter, diga-se, houve uma pressão interna ali na Gávea para que o Flamengo não trouxesse o Michael Johnston, né? Inclusive me parece também que houve ali uma questão de física, né? Clínica e física, um jogador que se machuca bastante para que ele não viesse ao Flamengo. Até gravei um vídeo neste domingo falando que o Michael Johnston é mais do mesmo, né? Um jogador que, evidentemente, se fosse bom, não estaria na segunda divisão do futebol inglês, num time que ficou numa posição intermediária na tabela da Championship, né? O West Bromwich Albion, que é até uma equipe tradicional da Inglaterra, são várias as equipes tradicionais da Inglaterra, mas veja, não é jogador do Flamengo, né? Jogador de 26 anos, um ponta destro, como trouxe o companheiro André Rocha, inclusive, aquele jogador que é mais do mesmo, não vai acrescentar absolutamente nada ao time do Flamengo. Então eu acho uma boa notícia, uma excepcional notícia, essa da recuada do Flamengo. E é o seguinte, cara, aceita quando ele vende, não foi o caso do Gerson, porque o Zenit pagou tudo à vista, né? Pagou a multa à vista. Mas o Flamengo, para vender um jogador hoje em dia, ele exige garantias bancárias de grandes bancos. Não é de banco pequenininho, não. Tem que ser Itaú, Bradesco e por aí vai. Mas isso gera um custo para quem está comprando. Porque para dar a garantia bancária ao Flamengo, o cara vai cobrar do clube que está comprando. Agora é o contrário. Para dar a garantia bancária
de um negócio de 12 milhões de euros não é um negócio pequeno. É um negócio de muito dinheiro. Os bancos que o Flamengo está recorrendo, está cobrando um seguro para dar a garantia bancária para o Dínamo de Kiev. Ou para o Spartak Moscou, já não sei. São tantos jogadores. Impressionante como é que o Boto só opera no mercado russo, né? É impressionante. Aliás, eu obtive algumas informações sobre o Boto, e eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Eu tenho um grande amigo português, cara, talvez um pouco mais novo que eu, mas não muito. Cobrimos juntos a Copa de 82, a histórica Copa de 82. Fala inglês, gente. O único cara que vai falar com ele vai ser o Felipe Luiz. Não sei se talvez Danilo, Alexandre, se jogaram no futebol inglês, falem, mas já é complicado. Eduardo Gotê, RMP, com o Flamengo atingindo a cota de estrangeiros, o único barco que o Flamengo precisa comprar é para levar para Portugal de volta o velho continente. É uma boa lembrança, Com a contratação, se houver a contratação do Carrascal e do Mickey, o Flamengo já terá os nove jogadores, os 9 estrangeiros. Ontem o Júlio Miguel Neto me mandou até, e eu vou reproduzir de novo para vocês aqui. Só um minuto. Um minutinho aqui que o WhatsApp está dando pau aqui. Os 9 jogadores do Flamengo, né? Acho que dá para a gente, de cabeça aqui, tentar matar. Os uruguaios, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, 3. O equatoriano, Plata. O Pulgar, 5. Eu sempre esqueço alguns. Quem são os outros estrangeiros, gente? Tem tanto estrangeiro no elenco do Flamengo que eu acabo já fiquei só em 5 aqui, mais os 2 que chegam 7, mas tem mais 2 ainda que eu não tô. Vou ver já aqui a lista que o Júlio me mandou, que a lista é completa. Caralho, agora eu não estou achando. O diabo. Veio da segunda divisão da Espanha e deu certo, é verdade. Mas um caso, né? Isolado. Miquel Ferreirinha que fala inglês. Pô, se ele jogar como Ferreirinha, Pedro Mota, eu vou ficar satisfeito. O Ferreirinha não é craque, mas é um jogador útil. Só que o Ferreirinha faz muito gol, e esse Mickey não faz nenhum. O Piriboia manda Gustavo Homer, meia central do Sheffield United, cairia com uma luva nesse time do Flamengo. Não, confesso a você que não presto a menor atenção nos jogos do Sheffield United, Pira, mas se você está dizendo... Salve, RP. Thomas Müller, Breyer, 35 anos, termina seu contrato nesse mês. Em entrevista ao Marca, deu a letra de querer jogar em ligas fora da Europa. Meio-campista, cairia como uma luva de graça. O Miller, né? O Miller é atacante, né? Centroavante. Sebastião Júnior. Esse cidadão Boto está agindo de forma que nos deixa a impressão de menosprezo ao clube e aos seus torcedores e ao futebol brasileiro. Manda esse cara embora enquanto há tempo. Santana Vieira. Estamos focados no Pedro e esquecemos da péssima negociação de renovação com o Gerson. O Flá perdeu fácil 10 milhões de euros. Era só esperar o Mundial. Amador. Também acho. E repito, a estratégia que o Boto tem usado nas renovações é prometer baixar a multa, o valor rescisório da multa. O Pulgar, por exemplo, quando acabar o contrato dele, a multa cai para 4 milhões de euros. Qualquer um compra o Pulgar. Ricardo dos Santos, o Pedro deve ter jogado pedra na cruz. Teve o episódio do soco e agora essa situação com o Boto. Verdade.
Maurício Rocha, Depou não seria uma boa para o lugar do Gerson? Sim, o Depou é um grande jogador. Agora, se o Flamengo contratar Carrascal e Mickey, acabou, 9 jogadores estrangeiros. Pode-se ter mais de 9 estrangeiros, mas só 9 podem ser relacionados com o jogo. Pois é, na hora H você só pode usar 9. Kaique Butler, o Sampaoli tinha essa mesma restrição ao Pedro e fazia um trabalho de merda. Né? Ainda bem que foi demitido. Ah, tá aqui. Obrigado, Nilo. Rossi, Varela, Vinha, eu esqueço sempre do Rossi. Vinha, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Plata. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais os 2 atuais, 9. Tá com razão. Eu esqueço sempre do Rossi e do Vinha também. Exatamente. É isso mesmo. Então, os 7 estrangeiros do Flamengo atualmente são Rossi, Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Plata. Obrigado, Nilo. É exatamente isso. Ednei Souza, RMP, boa noite. Enquanto o Flamengo vive em turbulência, o Palmeiras vai aproveitar e assumir a ponta da tabela e será campeão, infelizmente. Ednei, vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração. Não estou com medo do Palmeiras, não, cara. O Palmeiras fez uma Copa do Mundo de clubes de merda. Ah, mas foi mais longe que o Flamengo. Por sorte. O Palmeiras empatou com o Porto. Todo mundo festejou. O Palmeiras pressionou mais o Porto do que foi pressionar. Viu-se na sequência da competição que o Porto era um dos piores Portos dos últimos anos, tanto que o treinador foi demitido assim que botou o pé em Portugal. Depois o Palmeiras ganhou um jogo meio cagado de um time japonês, se não me engano, né? Deixa eu ver direitinho. Porra, teve um primeiro gol, foi contra, e só depois desse gol contra é que o Palmeiras conseguiu fazer mais um golzinho, e mesmo assim ficou em 2-0 só. Voltar para a fase de grupos. Está aqui, ó. Não, foi o Sem nação, vamos aqui para mais notícias para vocês aí. Safra Astronômico aí, Malco aí, muito próximo de voltar ao futebol brasileiro. Maicon pode rescindir aí o seu contrato com o Ali aí, após a eliminação do Super Mundial. Situação turbulenta aí, atraiu o jogador brasileiro aí do Al-Ahly a chegar a um certo fim aí do seu contrato, né? O jogador está muito perto de rescindir o seu contrato. E a bola da vez para o jogador se trata do Flamengo. O único time capaz aí de pagar o seu alto salário. Ser um time competitivo que ele buscaria brigar por todos os títulos aí na temporada 2025. Forte alvo do Flamengo desde a temporada 2024. O Flamengo procurou o Malco em 2024 e em 2025. No começo do ano também fez uma oferta que no momento não foi aceitado. Mas nesse momento o Flamengo entrou forte na briga aí, após essa especulação que Malco irá rescindir o contrato com o Al-Ahly. Então o Flamengo aguarda aí esse rescindimento de contrato ao Al-Ahly aí, e Malco para entrar de vez na briga para o atacante de 26 anos, 28 anos, né? Nascido em fevereiro de 1997, atualmente está com 28 anos de idade. Um bom jogador, tem bons números na temporada aí, com sua passagem do Al-Ahly, tem mais de 40 gols em 120 e poucas partidas. Então tem números interessantes para um ponto esquerda. Seria um baita reforço, uma grande contratação. O Flamengo está precisando sim de jogadores de ponta, né, que sabe que tem um contra um muito forte, que tem um chute de fora da área. Ele é um jogador que sabe finalizar, que sabe fazer gol, tudo que o Flamengo está precisando e está procurando nesse momento. Pontas agressivos no último terço e que saiba finalizar. O que está faltando muito no Flamengo é isso. Esse jogador chave aí na equipe de Felipe Luiz.